Olá, meus amigos do X da Questão, sejam muito bem-vindos. Estamos a postos aqui para fazermos mais um programa, o programa dia 12 de dezembro de 2025. Esperamos encontrar vocês aí pelos quatro cantos do mundo, muito bem, e se preparando para o Natal que está chegando. Nós estamos a menos de 15 dias do Natal, a 13 dias do Natal. Aqui em São Paulo, de onde eu falo, temos um sol para cada um, qualquer coisa perto de 28, 29 graus. E nós temos aqui hoje no programa meu amigo Silvio, meu amigo Renato e o meu amigo Paulo Henrique Araújo, né? Cada um num canto aqui desse globo terrestre. Então vou abrir para que eles nos digam como é que estão as coisas aí nos seus respectivos lugares. Como diz o meu amigo Eudes, que hoje furou de novo, né? Ele costuma dizer que quem está na extrema direita é quem deve começar. E nesse caso, a extrema direita hoje ficou para o PH. Bom dia, PH. Tudo bem com você? Bom dia, professor Pilão. Bom dia, Silvio. Bom dia, Renato. É uma alegria estar aqui. Em Ratanabá temos ventos fortes a semana inteira, que inclusive será pauta aqui do programa de hoje. Um prazer estar com os senhores. Renatão, você está no centro. Isso significa dizer que você tem que ser moderado. O cara do centro é um cara moderado, que equilibra alguma coisa entre o Paulo Henrique e o Silvio, e é isso que a gente espera de você nesse programa. Não venha você pondo o pé na jaca, né? Como a gente costuma dizer nas brincadeiras. Tudo bem, Renato? Onde você está? Como é que estão as coisas por aí? Olá, bom dia, meu caro professor Pilão, PH, Silvio, Jefferson lá em Barueri. Estamos aqui, né? Mais uma vez aqui na zona oeste da cidade de São Paulo, divisa com a nossa querida Osasco, um clima bom também, bastante calor, como você já disse, aí do Congado de Moema, né? E estamos aqui preparados aí para o X da Questão, último de 2025, né? Muitos assuntos e importantes assuntos do Brasil e do mundo. Abraço a todos. Certo, Renato. Aqui do Congado de Moema, então, eu passo a palavra para o meu amigo Silvio. Hoje nós estamos ferrados. O Silvio é extrema esquerda, rapaz. Você já imaginou como a coisa vai ficar hoje? Silvio, você é da extrema esquerda aí. Como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos? Aí? Tá muito calor? Sou não, professor. Não me inclua fora dessa. Muito ao contrário. Que isso? Colocando para o lado do inimigo? Não, de jeito nenhum. Também estamos aqui na minha Milford, um dia ensolarado, uma sexta-feira ensolarada, porém a temperatura é aquela para não se pedir sorvete, né? Menos 5 graus agora em Celsius, né? Então, estamos aí para discutir aí o resumo dos assuntos que são muito volúveis no Brasil em termos de política e aqui nos Estados Unidos também. Um abração a todos que nos assistem aí pela Connect TV. Pois é, tem muita coisa para falar. Eu fico imaginando o seguinte, né? Como é que a gente consegue viver num país desse? Porque um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa completamente diferente, né? Acho que é o Ulisses que falava que a política é como nuvem. É o Ulisses que falava isso? Que a política é como nuvem? Não, quem falou foi o... Professor, eu como mineiro, eu sei, o autor dessa frase é o grande governador, o grande mineiro Magalhães Pinto. Ah, o Magalhães Pinto, isso mesmo, tem razão, tem razão. Ele falava que a política é igual à nuvem, né? Vai mudando. Mas, enfim, nós tivemos uma série de assuntos essa semana. Acho que a gente pode começar pela tal da nossa dosiometria, né? Então, nós teríamos aí, em tese, pelo menos uma anistia ampla, geral e restrita, que o Paulinho da Força, né? Que de força não tem nada, mas, de qualquer forma, o Paulinho da Força escreveu o seu relatório, transformando a nossa anistia numa dosiometria, mudando a dosiometria das penas, né? Mudando o tempo de penas, enfim. E aí dizem aí que as mídias, principalmente as tradicionais, que o Bolsonaro deixa de ter uma pena de 27 anos e 3 meses e passa a ter uma pena de 2 anos e 4 meses, o que é uma mentira tremenda, né? Na verdade, não é assim que funciona a brincadeira. Mas, de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha como é que vocês aí, como é que os nossos comentaristas viram isso, como é que eles estão vendo isso, se existe a chance do Supremo Tribunal Federal derrubar tudo isso que foi feito. Enfim, vamos passando por aqui. Eu vou começar pela extrema-direita, que foi por onde eu comecei. O PH, o que é que você viu? Como é que você viu essa questão aí da dosiometria? Você acha que isso emplaca? O STF vai entrar no meio? Como é que você vê isso? Olha, professor Pilão, antes de tudo, comentar que durante a análise ali do processo, estava acompanhando o que estava acontecendo, a votação, lembrei muito da conversa que tivemos aqui no programa de algumas semanas atrás sobre esse tema, né?
divergimos convergindo sobre o tema, e lembrei muito, porque é aquela questão moral. Você tem aquela questão ideal, que é você não aceitar a dosimetria, porque a dosimetria você está chancelando os abusos. Então, se existe abuso e se você precisa dosar algo que está fora do prumo, significa que o processo não correu da maneira devida. E isso seria o suficiente para anular todo o processo. E ali, como que você faz? Olha, mas aqui teve um problema, então você dá anistia para todos, inclusive para os juízes do caso. Aí nós temos o ministro Alexandre de Moraes e os seus auxiliares. Esse seria o processo. Afinal, nós temos um homem que roubou só da Petrobras mais de 30 bilhões de dólares, tá? É o maior roubo da história registrado até hoje, né, em crimes políticos. Nunca na história da humanidade houve um roubo tão grande, mas ele foi inocentado por conta do CEP. Então, a gente vê que existe aí uma falta de dosimetria do que nós estamos vendo no Brasil. Agora, por outro lado, existe a questão moral. E a questão moral, ela nos faz pensar nas vítimas de tudo isso. E aqui não estou falando nem das figuras políticas, mas daquele cidadão comum, né? O vendedor de algodão doce, aquela senhorinha que está longe dos netos, com problema de varizes na perna, diabetes, né? E que está ali presa, e de uma forma injusta, e sendo utilizada como bode expiatório por um sistema corrupto, ideológico e revanchista. Eu acho que esse é o grande problema de tudo que nós estamos vivendo no Brasil. É a política do revanchismo. Agora, para fechar o meu comentário, amigos, a gente percebe que existiu um cheiro de acordão. Um cheiro de acordão em todos os sentidos, e aqui eu vou emendar com outro acontecimento, que foi o Gilmar Mendes voltando atrás na questão da atribuição do PGR. Ele tirou só isso que foi o ponto polêmico e manteve todo o resto. Ou seja, mais uma vez o Congresso tendo seus poderes usurpados pelo STF. Mas também fez parte de um acordão ali com o Alcolumbre, para que, olha, não vamos fechar aqui o ano legislativo, vamos fingir que está tudo bem. É aquele famoso, você joga ali a sujeira embaixo do tapete porque a visita está chegando. Mas no ano que vem, meus amigos, não é porque é ano eleitoral que isso não vai vir à tona. Eu acho que aí o problema pode ser ainda maior. Infelizmente você tem razão, viu, PH? Eu discordo de você em 2 pontos. Primeiro, muito rapidamente, eu acho que a anistia é o que deveria ter sido feito, mas não resolve. Eu acho que tem que cancelar. Aí sim, a sua segunda fala, essa está certa. Então teria que ser cancelado o processo. Porque a anistia você continua dizendo que sim, que foi condenado, você só anistiou, como o próprio Lula. O Lula foi condenado. Ele não foi absolvido, né? Não foi absolvido. Então acho que tem que cancelar todo o processo. E em segundo lugar, eu não acho que é o maior rombo, não. Acho que o maior rombo ainda está sendo apurado, que é o do INSS. Eu acho que o INSS vai superar o rombo da Petrobras. Mas, Renatão, isso é assunto que também daria uns 2 ou 3 programas? Professor, pode, claro. Eu posso só dar aqui um tweet rápido. Eu concordo contigo sobre o cancelamento, e eu conversei com algumas pessoas ligadas a gabinetes que me explicaram o seguinte: qual que é o problema do cancelamento? Você abre a margem para que outras pessoas, ou partidos, ou pessoas que têm interesse político, fiquem tentando reabrir o processo em outras instâncias. E quando você faz a anistia, você acaba com essa possibilidade. Essa foi a explicação técnica que eu ouvi, né? Mas eu concordo sim com o cancelamento do processo. Estamos alinhados, meu caro. E eu não sou jurista, então não tenho essa informação que você tem. Pode ser que isso aconteça assim. Mas, Renatão, me fala um pouco sobre isso aí. Você acha que está certo isso que foi feito? E a dosimetria, você acha que está correto esse tanto de tempo? E essa questão de falar que Bolsonaro cumpre só 2,4 anos aí, 2 anos e 4 meses, isso aí não bate, né? Não é verdade. Ele vai ficar preso lá 2 anos e 4 meses, enjaulado, mas ele tem uma pena para cumprir de anos a fio. Olá, professor. Eu assino embaixo aí das palavras do nosso amigo Paulo Henrique Araújo. Eu concordo com você também sobre a visão, assim, né, de cancelamento. Seria, mas agora o Paulo Henrique já colocou um adendo importante. Então, eu acho o seguinte: não teria que ter nada de dosimetria.
sabe? É anistia geral e restrita, sabe por quê? Porque não houve, né? Não houve crime por parte do Bolsonaro, por parte dos generais, por parte principalmente daquelas pessoas que estavam ali naquele fatídico é, 8 de janeiro de 2023, entendeu? Então, aquilo ali é um absurdo, porque foi uma armação, sabe? O Dino, né? O ministro aí, que era ministro da Justiça, a gente sabe que tiveram tantas câmeras ali, né? Haviam tantas câmeras, ele só liberou 4, entendeu? E mais que ele quis, entendeu? Estava lá o chefe do GSI do Lula, o G. Dias, ele parou, esse homem sumiu, parece que até morreu, entendeu? Ninguém falou mais nada, e ele estava ali como um anfitrião dos invasores, dos verdadeiros invasores do Palácio do Planalto, né? No caso dele. E das outras invasões, tudo preparado naquele dia. Repito, o Lula estava em Araraquara, não tinha o careca do STF, não estava lá, o Xandão, entendeu? Foi uma armação, então não houve crime. Tanto é que o PGR, eles começaram a derrubar todas as acusações contra o Bolsonaro, né? Desde joias, desde baleia, aquelas coisas absurdas, para eles pegarem e não só foram derrubando, para não passarem vergonha. Eu acho o seguinte, gente, o ano que vem pode estourar coisas aí maiores no Brasil. E eu tenho esperança, inclusive, porque como no Brasil muda-se tudo muito rapidamente, a gente tem que lembrar que no ano eleitoral, lá bem próximo das eleições, ou alguns meses antes, né, quem vai estar no Superior Eleitoral, né, no TSE do Brasil, que é esse tremendo tribunal que leva muita grana do Tesouro Nacional para não fazer nada. Estou cansado de ver quando eles terminam a ação, né, PH, contra um determinado político, o cara já cumpriu 2 mandatos dele, de prefeito, de deputado estadual, aí que o TSE vai terminar uma ação. Uma justiça que não quer dizer nada, apenas para perseguir eleitoralmente. Mas só lembrando, então, que no TSE do ano eleitoral vai estar lá o Cássio Nunes, já que é assim a formação do Tribunal do STF, e também como vice o André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro. Então a gente não pode, os esquerdistas não podem nem achar ruim se eles chegarem lá e simplesmente perdoarem, tirarem a elegibilidade do Bolsonaro, porque é assim que eles fazem. Então eu espero muito ainda, pode ser uma utopia, o professor Figal, que o Bolsonaro seja candidato em 2026. Se não, qualquer candidato da direita não é o ideal, mas é o possível para tirar o PT e a sua gangue do poder, entendeu? É por aí que eu penso. Perfeito, Renatão. Deixa eu perguntar para o Silvio o seguinte, Silvio. Você, com esse negócio aí, com essa questão dessa lei da dosimetria, você tem a esperança de que ainda este ano nós tenhamos gente indo para casa? Você acha que as coisas se completarão até o final do ano? Porque nós temos ainda a passagem pelo Congresso, pelo Senado, né? E se o Senado muda, tem que voltar tem que voltar de novo para a Câmara, e, enfim. Você acha que ainda teremos alguém solto este ano? Olha, professor, apesar de eu acreditar em Papai Noel, eu acredito sim, sabe, de verdade, Papai Noel é um fato, é uma realidade dentro do espírito natalino, né? Eu acredito, mas nessa outra parte aí acho muito difícil. Eu vou dizer uma coisa, a situação dessa dosimetria, primeiro que é justamente isso, né? Você acreditar uma coisa que não aconteceu, você se dá uma pena de um crime que você não cometeu. Isso é a dosimetria. Não é uma coisa que se resolva segundo a Constituição de 1988. Não é uma coisa que se resolva pelo Congresso, ou seja, pela Casa dos Deputados e a Assembleia Legislativa, e tanto pelo Senado. E é uma coisa que se resume dentro da justiça mesmo, dentro do judiciário. É ele quem faz, é o juiz quem dá, né? É a mesma coisa, essa situação da dosimetria, para mim é igual a mesma coisa quando a dona Elizabeth, minha mãe, que está lá em cima, nos olhando, né? Dava aquela pisa na gente, aí depois, né, vinha a minha avó e falava assim, olha, você
foi muito dura e tudo mais. Aí quem ia decidir se tinha sido muito dura ou não era a própria minha mãe. É o caso desse negócio da dosimetria. Quem vai decidir não é o Senado, vai passar pelo Senado, mas não vai adiantar de porcaria nenhuma. Essa história de o Bolsonaro pegar 27 para diminuir para 2 anos também não existe, é 2/3. Isso aí depende do humor do cara que está lá no Supremo Tribunal Federal, que é o próprio relator, que é a vítima, que é tudo. Você entendeu? Não tem como se discutir isso. Isso aí é um tremendo de um passapano, e o Renatão ainda continua fabianinho, né? Acreditando que o sistemão ele está simplesmente fazendo justiça, né? Na realidade, não, meu amigo Renato. O que estão fazendo aí, na realidade, é tentando se manter o controle do poder, porque a coisa realmente está difícil de segurar dentro dessa república que um dia terá sua queda, como diria Antônio Conselheiro, lá no Nordeste, quando teve, né? Foram mortos 15 mil, viu, professor? 15 mil pessoas morreram lá naquela vila. É isso que eu acredito, professor. Não adianta de nada. Essa é uma tremenda de uma mentira. Essa dosimetria é só para inglês ver. Aliás, os ingleses também estão com problemas, né? Lá com esse negócio de rede social, né? Você não pode mais xingar, né? Eu mudei de assunto. Desculpa, professor. Vamos voltar para o Brasil, é isso? Sem problema, sem problema nenhum, é pertinente. É só uma observação. Na verdade, a dosimetria, se a gente for ver... Você falou que é um passapano, eu acho que daria para enquadrar no Código Penal no 171, né? Se a gente for verificar. Porque o que a dosimetria fala? A dosimetria fala assim, ó, quando você tem 2 crimes iguais, eles não podem ser punidos 2 vezes, é uma vez só. É só isso que foi feito, não foi feito mais nada, não reduziu pena nenhuma de nenhuma das vítimas. O que acontece? E agora o que vai acontecer? Vai ficar 2 anos e 4 meses. Não vai ficar 2 anos e 4 meses, ele vai juntar essas duas, porque não pode ser sobreposta a pena. E aí, a única coisa que muda é que antes você tinha 25% que você tinha que cumprir enclausurado. E aí diminui para 1/6. Diminuindo para 1/6 e juntando as penas, aí você fica enclausurado por 2 anos e 4 meses. Mas o resto vai dar lá para os seus 20 anos, da mesma forma como dava. 21. Se você fizer 21 e alguma coisa. Isso, você faz a conta, dá 21 e pouco. Aí você pega 16% de 21 e pouco, que o Paulinho da Força não conseguia explicar, fala, tem que multiplicar por 16, tem que multiplicar por 16. Na verdade é 16%, né? Você pega a pena, 16% dá 3 anos e pouco, e ele fala, mas aí ele lê um livro, faz não sei o quê, e cai para 2,4. Ou seja, ele não diminui a pena, ele simplesmente fala, aplique a pena corretamente. A dosimetria não mudou nada. Mas eu acho que a dosimetria é importante, só para a gente fechar e poder falar de outras coisas, acho que é importante para aqueles condenados de 8 de janeiro que estavam nos palácios. Ali você tem, daqueles que estavam lá, você tem pelo menos, para ser pouco, você tem 98% que não precisariam ter pena alguma. E aí você tem talvez uns 2 ou 3% aí que teriam que ter algumas penas e que já cumpriram pelo tempo que estão presos. Então, acho que para isso, pelo menos, a dosimetria servirá, se o Supremo não interferir, né? Porque nós temos um problema grave no Supremo, como você falou, Silvio. Aliás, como nós falamos sempre. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O Toffoli está incomodado, né, com a questão do... Já que nós estamos falando de Supremo, o Toffoli está incomodado com a questão do Supremo e está querendo fazer como é que é o nome que ele deu lá? Código de conduta. Código de conduta para o Supremo Tribunal Federal. Você imagina que nós temos que ter um código de conduta para o Supremo. Vou falar devagarinho. Supremo Tribunal Federal tem que ter um código de conduta. É mais ou menos um fim de feira, né? PH. Olha, meu caro, eu tenho que coordenar os pensamentos aqui para não falar demais, né? Mas é o seguinte... Primeiro ponto, se você está no Supremo Tribunal Federal, isso exige que você tenha um nível de discernimento do que é certo, errado e moralmente aceito acima do normal. Você não pode estar ali no básico. E quando a gente fala, não, então vamos criar um código de conduta, qual é a mensagem que você está passando? A que você tenta passar olha... é que realmente não tinha uma regra definida. Por isso que isso aconteceu. Mas como a gente viu que deu problema, vamos criar a regra agora e a gente coloca aí uma tampa nesse caixão e enterra o assunto. Só que não. Porque como que um juiz, tá, ou uma pessoa que está envolvida num caso,
pega o avião com o lobista do meio judiciário e com o advogado daquele que é o réu para ir para algo que seria ali colocado como compra, tráfico de influência, porque levar para um jogo da final da Libertadores, a pergunta é, ele contribuiu com o custo do querosene aeronáutico? Ele pagou o ingresso dele, que provavelmente era num camarote? Ele teve algum custo de hospedagem, o ministro? Ele rachou lá? O pessoal mandou lá a rachadinha ali, tudo certinho para todo mundo pagar, a vaquinha dos custos? Eu acredito que não. Então isso já configura tráfico de influência, né? E aqui é um problema muito sério, porque se um ministro do Supremo, que é o responsável por guardar a Constituição, não consegue identificar que isso teria um problema e ele falar, pessoal, obrigado pelo convite, mas não posso aceitar. E vai lá, assiste na cobertura onde mora, no imóvel, sabe? Aluga um telão, fecha um cinema e assista a final da Libertadores tranquilamente, sabe? Sem peso na consciência. Então isso é um problema muito sério. E quando a gente fala justamente do Toffoli, que tem dois problemas que a gente tem que relembrar aqui. Ele é o responsável pelo inquérito do fim do mundo. Ele pediu a censura, o que está sendo chamado aí de AI-1, né? Que algumas pessoas colocam aí na época dos AIs que nós tivemos no período militar do Brasil. O AI-1 foi justamente quando ele censurou a revista Cruzoé por conta da matéria O Amigo do Meu Pai, e que deu essa vitaminada de poderes para o Alexandre de Moraes, em conluio ou concordando ali com o Toffoli. E outra questão que envolve o Toffoli, é aí que a coisa fica moralmente mais complicada. Foi ele que, alguns anos atrás, deu uma entrevista enquanto presidente do STF, dizendo que o papel dos ministros do Supremo é serem editores da sociedade. Então, se a gente vai criar um código de conduta para o STF, quem vai ser o editor dos editores da sociedade? Alguma coisa está fora do eixo, meus amigos. Com certeza. Eu vou pular você, Renato, porque eu acho que a colocação que o PH fez nos conduz ao Silvio. Porque a minha percepção, Silvio, é que o Palmeiras perdeu a Libertadores porque ele foi para lá. O que é que você acha disso, Silvio? Você não acha que tem muita afinidade essas duas coisas? Porque o Toffoli pegar carona no jatinho do advogado, do vocal. Vou te contar, a coisa tá difícil, né, Silvio? Eles vivem, é uma casta, né? Quando o PH falou sobre esse negócio de recivilizar, né? É isso, né? A recivilização. Editor. Não, quem veio com a recivilização foi o Barrosão. A coisa contaminou, né? Que o Supremo virou uma outra casta. Ele já era uma outra casta. Eles não apareciam tanto, mas a gente já tinha aquelas histórias do orçamento que eles aprovavam com lagosta, vinhos de 10 mil reais. Você lembra dessa época que aparecia? Eram os escândalos que mais apareciam, né? Era justamente sobre essa aprovação do orçamento, do custo, o quanto é caro a nossa corte judiciária. Nossa corte judicial. E isso aí se esparrama por todas... É a tal da árvore podre, né? Todas as instâncias, elas vão se misturando, se envenenando, né? Tanto da esfera superior, quanto das inferiores estaduais, até as municipais, né? Elas começam a ficar todas contaminadas. E começou lá mesmo, né? Como o PH bem mencionou a respeito, né, foi com esse amigo do meu pai, mas a coisa já tinha acontecido, né, porque vem desde a época da Lava Jato, que era uma necessidade de se conter, né, esse estrago, e agora eles estão tentando aí dar essa pincelada com essa fala nobre, né, vamos regular aqui e tal, para que a gente não saia da caixinha como a gente saiu, ou ficar na nossa redoma e vamos deixar os pobres, os vassalos, né, se lascando, que é como eles sempre agiram em termos de sociedade da República. A República, esse é o problema que nós temos no Brasil. É a nossa elite podre,
com a classe política nojenta, corrupta, que não está nem aí para o país. Esse papo de soberania na República não existe. Como diria aquele meme daquele Jesus falso lá, né? Não existe, não existe. Você entendeu? É muito feio. Não tem como ter um final feliz esse sistema. E eu espero que nosso grande Deus, Jesus Cristo, você entendeu? Faça uma intervenção para que isso acabe. Porque não vejo um final feliz para essa nossa nação, não. Viu, professor? Para do Quevedo que falava, né? Não existe. Diga, PH. Não existe. Não, só é uma pena que está cortado, porque a solução para tudo isso que o Silvio falou, ele falou da República. Eu tenho a minha bandeira do Império gigantesca com mais 3 metros aqui atrás de mim. Seria uma boa solução. Renatão, você acha que... Aqui, ó, olha aí, ó, a bandeira do Império do Brasil aqui, ó. Olha aí, ó. E depois disso, Renatão, eu acho que você tem que parar de falar que eu estou aqui no Principado de Moema, no Condado de Moema, né? Porque o sujeito é real, então não dá, né? O reinado não cabe, né? Não tem como. Escuta, você acha que consegue aprovar alguma coisa com relação a esse código de conduta, mesmo que o Fachin leve adiante? Se ele conseguir levar adiante, você acha que os pares assinarão embaixo? Desculpa, professor, rapidinho, Renato. Desculpa, Renato, só rapidinho. Quando você chega nesse ponto de que você vai fazer um código de conduta da Suprema Corte, acabou. Pode, desculpa, ó. Renato. Pode, ó. Acabou. É o que eu estou falando. A República, ela perdeu os checks and... O que é uma república? Ela tem os poderes em equilíbrio, um para vigiar o outro, para que ninguém ultrapasse suas linhas. Isso aí é coisa de ditador. Ditador é que faz o que o nosso Supremo faz. Então, república não existe. É só uma linha na história recente do Brasil. Desculpa, Renato. Vai lá, porque eu fico indignado em chamar o Brasil de república. Não é uma república. Você está certo, Silvio. Eu engrosso aí a tua indignação, porque o Brasil já vive hoje sob uma ditadura do judiciário. Tem gente que não concorda com isso, mas nós vivemos. E o ditador chama-se Alexandre de Moraes. Tá entendendo? Porque esse STF, que agora o Fachin propôs aí o Código de Conduta, nós temos gastos aí bilionários com 11 ministros, mas ele está reduzido aí a uma turma de 5, né? De 4 agora, porque o Fux saiu, e uma turma sob o comando ditatorial de um ministro, que é o Xandão. Tá entendendo? Então, nós não temos hoje STF. Mas hoje o Silvio até falou agora há pouco que eu estou tomando o lugar do professor, né, de Fabianinho. Mas, gente, parece que vocês esquecem também. Nós estamos vivendo sob uma ditadura. O Silvio está lá. Eu não posso sair desse contexto, né, mundial, inclusive, que nós temos o Donald Trump por trás. Né? O nosso presidente aqui, que está no conluio, que instrumentalizou aí o STF para o seu projeto de poder, ele chega, ele dá entrevista que não, eu falei para o Trump, América do Sul é uma região de paz, ele que não invada, ele que não faça nada com o Maduro. E hoje eu fiquei sabendo, né? O Lula falou por telefone com o Maduro. Só que eu acho que o Trump, ele chega, falou da química, mas deve estar rindo da cara do nosso presidente bananeiro sindicalista aqui, debaixo da linha do Equador, entendeu? Porque se o Lula fala uma coisa, eles estão pressionando lá o Maduro, o Trump, que mandar um avião daquele, né? Um porta-aviões submarino, né? Isso, desculpa aí, maior. E para lá, para quê? Né? Eu acho que o Trump tem a sua convicção sobre o que vai fazer com o Maduro, consequentemente, com Lula. Por isso que eu acredito em mudanças para 2026, porque as nossas eleições elas foram fraudadas em 2022. Elas foram fraudadas. E se eu não me engano,
os Estados Unidos estão de olho até pela questão geopolítica, né? Porque eles não vão assim abrir mão facilmente do Brasil, porque aqui está o Lulinha da Silva com o Xandão tentando mandar. Eu acredito em mudança e também eu não discordo. Se temos uma Suprema Corte toda bagunçada e vem um presidente lá tentando impor um código de conduta, ele deixou na ferida. Ué, se não tem ética, vamos impor um código de conduta, que, se eu não me engano, tem na Suprema Corte da Alemanha, né? E quem foram os primeiros que chiaram? O Toffoli, né? E o Gilmar Mendes, porque são aqueles realmente que não são ministros, eles são políticos, estão ali para agir politicamente, primeiramente para o Lula. O Xandão não é ministro, o Xandão é ditador. Tá entendendo? Eu não coloco ele na condição de ministro aí que está cumprindo a Constituição. É absoluto. E o Toffoli é aquele ministro colocado pelo Lula também, que, segundo informações, não passou nem concurso para promotor, nem para juiz, entendeu? Então, é um cara que não tem saber jurídico, é um político que está ali fazendo as vontades desse sistema que tem como mentor o Zé Dirceu. Esse sim vem fazendo ameaças agora, que, olha, podemos ter uma guerra civil aqui no Brasil se o Lula não ganhar. Você está entendendo? E duas ameaças, né? Porque o Lula também falou, olha, se passar aí o projeto diminuir pena para o Bolsonaro, ele vai vetar. Então, sobre essas ameaças de ditadores. E o Brasil cada vez mais pobre, entendeu? O Brasil cada vez mais na pendura, que saiu aí dos 10 primeiros, né, em termos de economia do mundo, entendeu? E basta andar nas ruas, né, gente? Basta andar nas ruas de São Paulo para ver a quantidade de gente pedindo esmola, as favelas aumentando, aqui na divisa com Osasco, aumentando as favelas de Osasco para São Paulo, entendeu? A cada dia aumenta a barraca, a gente vê isso na prática. Então não precisa de vir números do IBGE mostrando isso. Então, infelizmente, eu acredito em mudança para 2026 e assino embaixo, Renato, o Fabianinho. Renatão, eu acho que em termos, pelo menos em termos, você tem razão. 2026, eu também considero, o outro Fabianinho, como diz você, e o Silvio, eu também considero que 2026, sim, a gente tem uma chance, e uma chance boa. Eu acho que se a gente fizer um belo congresso, a gente tem uma chance boa de dar uma guinada. Eu acho, pelo menos, que ainda, dentro do quadro atual, sempre que eu falo em função do que a gente tem de quadro atual. A mudança é uma outra, já, pera um pouquinho. A mudança é uma outra questão, né? Mas no quadro atual, eu acho que uma eleição bem feita ainda consegue resolver bastante coisa. Tudo não, mas bastante coisa resolve. Oi, Silvio, pode falar. Isso me faz lembrar uma fala importante do mestre Olavo de Carvalho, que ele fala assim, olha, os caras estão lá há 40 anos, eles instruíram a Suprema Corte, a Pequena Corte, a Média Corte, todas as instituições eles aparelharam em 40 anos. Aí me vem um Bolsonaro, simplesmente entra e de repente ele fala assim, olha, não dá para continuar desse jeito, a gente tem todo o sistema e o sistema perdeu para um cara que veio ali do nada e conseguiu vencer. Então, por isso que 2026, para mim, lembrando essa frase do grande filósofo Olavo de Carvalho, que é o seguinte, vai ser só mais um ano, mais uma virada de ano e mais uma virada de expectativa, mas o sistema vai ser o mesmo. Ele vai deixar o pessoal do centro e da direita brincar até aonde eles quiserem. Brincar, ou seja, fazer as suas manobrinhas até onde eles permitirem. Porque, de resto, em termos de controle, não há a menor e absoluta chance disso prosperar para 2026 e diante. Só uma perguntinha, Silvio, para você mesmo. Mas você não acredita nesse avanço da direita, mundialmente falando, inclusive em países da América Latina, porque a direita está crescendo justamente em cima das mentiras e das enganações da esquerda, durante esses 30, 40, as últimas décadas, que eles estão governando, né? E o Chile está mostrando isso aí, daqui a pouco o Paulo Henrique deve abordar esse assunto, mas o Chile está mostrando isso aí, tá entendendo? Paraguai...
Bolívia. Então, por que eu não vou acreditar no Brasil que essa direita, que somente ao anunciar a candidatura do Flávio, as redes sociais que dominam hoje mostraram isso aí, gente. O que o PL cresceu e o que a candidatura desse cara cresceu em termos de mídia social. Tá entendendo? Então, eu acredito numa mudança, inclusive radical, da direita. Porque se o Chile consegue, se a Bolívia virou, o Brasil, que é desse tamanho, que é um continente, a direita aqui não pode virar, eu acho que o sistema existiu, ele existe, ele é forte, ele quase matou fisicamente o Bolsonaro, está matando politicamente agora, mas eu acredito ainda na força da direita e do poder das mídias sociais que vieram para ficar e para mudar o mundo. Eu acredito, Renato. PH, só um minutinho. O PH pediu, mas só um minutinho em cima disso. Renato, quem domina o tabuleiro do jogo é justamente esses caras, é essa elite. O que eu acabei de falar sobre essa república? Você entendeu? Quem tem o poder? Os pusilânimes estão respondendo a quem? A essa política que a justiça, o judiciário brasileiro implementou, porque eles estão fazendo de tudo, eles estão fazendo política e também julgando. Então, quem domina o tabuleiro são eles. Então, não vejo a menor possibilidade. Mas você tem que retirar esse câncer à força. E aí, esse é o grande problema. Qual é a parte assim, que vai poder fazer isso? É assim, Silvio, para tirar, você usou o termo, só existe uma forma, a força. Mas eles também não querem sair. Então, é por isso que eu digo que no quadro atual, sim, eles acomodam. Porque é um ser que sobrevive a qualquer situação. Um ser que sobrevive a qualquer situação percebe como ela está hoje. Por isso que eu digo que 2026 pode ser que tenhamos algumas mudanças. Elas serão grandes? Não, porque eles não deixarão o poder. Mas eles permitirão que as coisas se acomodem de uma forma um pouco menos grotesca. Pois não, PH? Eu deveria estar no centro aqui agora, tá? Colocar o Renato à direita, a esquerda e eu no centro. Mas, assim, eu concordo com os dois amigos, mas eu quero só trazer um ponto ao Silvio e um ponto ao Renato, se os amigos me permitirem aqui, né, com a devida data vênia. São muito mais experientes do que eu. Mas eu queria aqui trazer uma frase que me marcou muito por um sujeito chamado José Dirceu. Nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar eleições. Eu acho que essa frase é emblemática e traz um ponto do que o Silvio está dizendo. E eu concordo com o Renato também de que se a gente eleger um bom Senado, um bom Congresso e ter bons legisladores, isso pode fazer a diferença, não a fórceps, como o Renato colocou, porque eu acho que nesse momento isso a gente não conseguiria, tá? Acho que o próprio sistema se blindaria, né, para continuar a metástase, mas tem um problema que eu vejo e é algo que eu tenho uma dificuldade muito grande de discutir isso abertamente, né, até mesmo lá no PH Vox e tudo mais, que é o seguinte: falta bons legisladores no Brasil. A maioria dos políticos brasileiros de direita, por mais bem intencionado que sejam, eles não têm competência. E quando eu digo competência, não é que ele não entende ali, não tem um bom assessor. Não, eles não conseguem trabalhar em grupo. Eles são completamente individualistas e eles estão mais preocupados com o que o pessoal da rede social vai dizer ou não dele. E aqui, olha só, eu vejo uma virtude no Flávio Bolsonaro, porque eu vou até confidenciar aqui, em 2018, eu até recebi, né, um convite indireto para ser assessor de imprensa do gabinete do então novo senador Flávio Bolsonaro. Não aceitei, porque eu prefiro fazer aqui o nosso trabalho como imprensa mesmo, mas o Flávio ele sempre teve um perfil de levar tiro pelo time. Pode ver que dos filhos do Bolsonaro ele é o que mais apanha. E geralmente quando tem quebra-pau dentro da direita, ele é o que tenta fazer essa coordenação entre todos os lados. É só a gente ver o que foi o Flávio nos últimos dias, em relação ao Nicolas, em relação ao Sabará, né? Então, assim, são vários
várias as posições que a gente tem aí, que eu vejo essa maturidade política no Flávio Bolsonaro. Não estou dizendo que ele é maravilhoso, que agora ele vai resolver todos os problemas, não. Mas o Flávio, ele, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Marcel Van Hatten, o próprio Nicolas Ferreira, são quadros que entendem que você precisa trabalhar de diversas formas. E a gente tem exemplos. Eu acho que os políticos brasileiros, eles têm exemplos de como fazer isso no Chile, né, que o Renato falou, principalmente nos Estados Unidos, é uma escola legislativa de como se trabalhar de maneira legislativa, de ter força, de ser uma oposição organizada. E, infelizmente, os políticos da direita brasileira ainda são infantes nesse sentido. Né? Eu acho que eles precisam aprender a trabalhar em bloco, por pauta e criar zona de pressão. Isso é o básico, né, para uma Câmara Legislativa e é o que falta. Se isso não mudar, não vai adiantar só vencer a presidência. Eu acho que aqui eu fiz aqui concessões para os dois amigos. Eu acho que os dois têm razão, só que eu estou tentando colocar aqui o que eu vejo o que pesa dentro da visão de cada um, que é muito importante. Perfeito. Deixa eu só fazer um comentário rápido. Vamos tentar mudar de tema, que nós temos só mais 20 minutos de programa. E eu queria muito passar pelo menos um pouquinho pela questão do Worcaro e um pouquinho pela questão do INSS. Muito rapidamente, mas pelo menos um pouquinho eu gostaria de passar. Só lembrando, o termo que vocês usaram o tempo todo, sistema. Sistema é um conjunto de partes interligadas que se equilibra. Ele se equilibra. Então, se você tem uma força que está tentando mudar, ele faz o quê? Homeostase. Ele se reequilibra. Então, ganhar o Senado no ano que vem modifica coisas. Modifica. Isso é ponto pacífico. Se vai ganhar, aí é uma outra questão. Eu estou falando com as peças de hoje. Com as peças de hoje, um sistema se reequilibra. Se o sistema vê que você tem um Senado que é forte, ele se reequilibra, senão ele estoura, senão ele se destrói. E ele não vai se destruir depois de 40 anos, como você falou, né, Silvio? Mas enfim... Dentro dessa premissa que o professor está falando, eu quero lembrar que nós tínhamos uma Constituição, né, a cidadã, né, feita e falada pelo grande Ulisses Guimarães, né, de 1988, que não é respeitada para qualquer assunto que não seja do interesse dessa elite. Ela simplesmente foi vilipendiada, ela foi jogada fora, foi rasgada. Aliás, foi rasgada em 2016, né? No impeachment daquela Anta, que foi um dia a presidente do Brasil. Então, bem dentro desse sentido. Se nós estivéssemos dentro de um mundo normal, né, de uma realidade normal, de um mundo real, ideal, a Constituição iria ser respeitada e não teríamos esse descabro que acontece dentro da elite e a política brasileira, professor. Com certeza. Bom, vamos tentar mudar de assunto. Eu queria passar um pouquinho aí pela questão do Worcaro, né? E o motivo de eu passar pela questão do Worcaro, eu queria que vocês comentassem um pouco aí se as esposas de vocês também têm um contrato de 130 milhões de dólares com o dono do Banco Master, né? E se o juiz que vai julgar o caso do Banco Master viajou com o advogado do Banco Master. A esposa de vocês tem essa característica? Que tem o nosso amigo Alexandre de Moraes, né? Então, a nossa querida Alexandra de Moraes, Viviane, né? Viviane Barço de Moraes, o escritório dela tem um contrato de 130 milhões de reais para defender o Banco Master e o Worcaro. Meu amigo Renato, a sua esposa tem um contrato dessa ordem também para defender alguém ou não? Não, professor, infelizmente não tem, né? Minha amada esposa trabalhou durante tantos anos aí, foi prejudicada, assim, francamente, né? Frontalmente, pelo Lula, inclusive, na aposentadoria. Foi gerente, né? Diretora de grande empresa do ramo de saúde e, infelizmente, muito prejudicada na aposentadoria. Mas não tem esse contrato e a gente sabe como funciona, como funcionou. É um dos grandes escândalos financeiros, por isso que está centralizado no Toffoli. Ele já decretou até sigilo, não é isso? E
lógico que envolve vários figurões da República, dos três poderes, e eu espero outra esperança minha, que esse caso aí realmente estoure, porque se continuar na mão do Toffoli, infelizmente não vai dar em nada, apesar de ser um dos maiores escândalos financeiros. Mas se ele está envolvido, se tem figuras do legislativo, senadores envolvidos, do executivo e do judiciário, como a própria esposa, que você acabou de falar, do Alexandre de Moraes, com um contrato, né, bilionário desse jeito, então, agora, a gente não pode, né, ficar aí passivo diante do escândalo desse, certo? Não podemos ficar, gente. Nós temos que ir para a rua, nós temos que falar, nós temos que usar as nossas janelinhas, né, da mídia, seja rádio, qualquer coisa, e falar contra isso, que é um absurdo, não é isso? Depois de Mensalão, depois de Petrolão, e INSS, como nós estamos vendo o que está acontecendo sem investigar os consignados. Sabe que esse vai estourar, né, para cima aí desse de governo, tá entendendo? Envolvendo bancos também, só que ele conseguiu, infelizmente, colocar a maioria lá, está blindando todo mundo, né? Inclusive o irmão do Lula, testemunhas que eles chamam de bandido, só que eles mesmo blindaram o bandido de lá, porque esse bandido que foi ameaçado de morte pelo Careca, e que deu, esse Careca que deu 25 milhões para o Lulinha e 300 mil mensais de mesada, eles blindam, tá entendendo? Então o Brasil está chegando diante de uma encruzilhada que eu acredito muito grave, por isso eu acredito, se não mudança no TSE, ô professor, mas só para encerrar aqui, eu acredito, inclusive, que essa candidatura, pré-candidatura anunciada do Flávio Bolsonaro, mexeu com esse sistema, revolucionou, mexeu com essas águas podres, mas eu acredito que, no final, quem vai ser o candidato mesmo, até por força do Centrão, será o Tarcísio. E ele tem chances excelentes, grandes, de ganhar, de fazer o seu sucessor aqui no maior estado de São Paulo, com o Zema fazendo sucessor dele também em Minas Gerais, não faz no Rio, porque lá nós temos um cara chamado Eduardo Paes, que é um camaleão da política brasileira, mas lá o Cláudio Castro vai ser senador, a Michele eleita senador, o Flávio Bolsonaro reeleito senador, o Carlos Bolsonaro reeleito senador, vai ter uma direita muito grande e esse pessoal vai ter chance de comandar, inclusive, as duas casas, entendeu? Por isso que eu acredito na mudança, se não nos bastidores. Se não conseguir isso aí, o povo da direita tem grande chance de ir para a rua para mudar esse quadro no Brasil. Ok, Renato. Silvio, eu perguntei se a esposa de vocês tem um contrato desse, né? Que representa um salário de 3 milhões e 600 mil reais por mês. É isso que representa o contrato que a esposa do Moraes tem com o Vorcaro, né, que é o dono do Banco Master. Você acha que pode ter alguma legitimidade no julgamento que o Toffoli vai conduzir? Não, tem duas coisas aí, professor. Até a descoberta, né, desse contrato, como é que eu posso dizer? Esse contrato amigo, né, esse contrato de necessidades, são despesas, né, do corporate. Né, eu fico assim abismado. Até o momento da descoberta foram, acho que 75, o PH pode me corrigir, ele tem esse número. 70, o contrato era para 3 anos, para 2027, né, começou em 2024, ao preço de 3 milhões e 600 e alguma coisa. E o dinheiro não era real, não. Por mês. Não, o dinheiro não era real, não. Era em libras esterlinas, diferente do dólar. Não sei se você entendeu como é que é a jogada aí, né? Que eles trabalham muito mais fácil com essa disposição desse dinheiro com os paraísos fiscais, né? Esse é o grande lance, né? A grande pegada desse contrato que ninguém está falando. O PH tem mais informação, eu tenho certeza a respeito disso. Né? A coisa toda é suja, é nojenta. Então, até o momento foram pagos 75 ou 79 milhões, alguma coisa assim. Mas não dá para se pensar em termos disso, né?
uma firma advocatícia com serviços nas altas cortes, você não tem no seu cartão de visita esse tipo de coisa. Os mais famosos, minha esposa trabalhou lá no comecinho, no Pinheiro Neto, que, aliás, é um dos escritórios que defende o Banco Master. Ela começou a estagiar no Pinheiro Neto, que é uma das grandes firmas advocatícias de São Paulo, de renome, uma firma muito séria. Ela também trabalhou, por um acaso, né, um período só no Tosini Freire Teixeira e Silva, né, que é do nosso ministro da Suprema Corte, o Zanin, só para você ter uma ideia. Então, tem outro aspecto. Até pouco tempo atrás, né, as bancas, as firmas advocatícias, elas tinham muito interesse pela formação acadêmica dos seus jovens advogados, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem Harvard, né, famosíssima, a gente tem Yale, né, que são locais de grandes renomes, né, de firmas advocatícias, né? Aqui a formação da OAB denominação é Bar. Então a senhora Barce de Moraes, ela tem formação na Unip, que é uma universidade que é considerada aquela para os pobres, aqueles incapacitados, aqueles que não têm todo esse conhecimento. Então você vê que há realmente um disparate em termos de contencioso em cima dessa grande crise que é o Banco Master, que vai revelar aí realmente todas as entranhas e as podridões aí da nossa república. Isso sim, viu, Renato? Pode derrubar essa república de verdade, lá pela sua base, viu, Renato? A coisa não está muito bonita não, né, PH? Mas, e você, por favor, se você tiver os dados, porque você viu que ele te colocou na encruzilhada, né? Te colocou no canto. Agora, como o PH tem os dados, como o PH, você está ferrado, cara. Agora você vai ter que trazer os dados, né? Eu acho que essa forma de mostrar para a audiência é importante para saber o tamanho do estrago que isso deve ser. E nós temos sigilo máximo, né? Nós temos sigilo máximo nisso. E com certeza, a hora que a CPI do INSS entrar nos empréstimos consignados, vamos bater à porta do Banco Master também. Pois não, PH, quer comentar um pouco sobre isso? Isso é uma quadrilha, professor. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, meus caros, vamos lá, né? O Silvio me jogou aqui no meio da roubada. Mas a gente tem que lembrar que é o seguinte: são 3 milhões de reais livres de impostos, ou seja, líquidos. Em torno de 640 mil reais era pago pelo Master de impostos. Tá? É importante lembrar isso daqui. Líquido, assim, ó, limpinho, na mão, tá? E o que acontece, pessoal? A gente precisa aqui fazer alguns cálculos, e a gente sabe que existe um público português muito grande que nos assiste, talvez não tenha dificuldade de entender certas coisas do Brasil, né? Vamos lá. O salário de um ministro do STF, ele é de R$ 46.366,19 por mês, bruto. Não tem aqui, né, impostos, descontos e afins. Mas pegando bruto, o salário então, anual de um ministro do STF é ali de R$ 556.394,28. Ou seja, no ano inteiro, o ministro do STF, ele ganha ali mais ou menos um sexto do que a Viviane Barce de Moraes estava ganhando por mês. Alguma coisa não bate aqui. E aí tem um outro problema no meio disso tudo. Porque, vamos lá, vamos colocar os penduricalhos que a gente tem do STF, as benesses, os vale isso, vale aquilo, abono e não sei o quê. 1,5 milhão por ano de salário? Vamos ser generosos aqui. Então vamos fazer uma conta de padaria. 1,5 milhão por ano o salário de um ministro do STF. Padaria de 1,5 milhão. Que ainda assim... Pois é. O que ainda assim é metade do que a Viviane Barce de Moraes tinha nesse contrato com o Banco Master. E aí, quando a gente vai ouvir, eu ouvi alguns amigos advogados, outros, né, de renome na mídia brasileira também, fizeram contas assim de grandes contratos de recuperação de impostos, de bonificações,
que você conseguiria chegar aí em torno de 70 milhões de reais, tá? Com bonificação. Por exemplo, olha, tem uma causa aqui de 3 bilhões. Se você consegue resolver essa causa aqui, você ganha 70 milhões, né? E aí você tem mais uma contratação que foi na casa de 10, 15 milhões, que daria 85 milhões de reais de grandes causas que tiveram. Nem mesmo o Cacai, que é um advogado aqui do Brasil muito famoso porque ele consegue quebrar as regras de etiqueta da Suprema Corte e adentrar nos bastidores da Suprema Corte Federal de shorts. Ele não tem contratos desse no seu portfólio e é um homem que tem muito poder nos bastidores, principalmente junto à esquerda. O que tem então aqui? Ela tinha que representar o Banco Master junto ao Banco Central, ao Congresso também, e a outras instituições da República Brasileira. E ela, sendo a advogada que é com escritório, com 11 funcionários, então assim, não me parece ser um escritório tão grande para assumir um contrato de 130 milhões, fica a dúvida. E aí a gente estava falando do Código de Conduta agora há pouco. Eu lembro de um ditado muito bom. A mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. No mínimo, e aqui eu vou me ater ao mínimo, isso dá a impressão de que o Banco Master comprava era tráfico de influência. Ele comprava acesso ao ministro mais poderoso nominalmente hoje no Brasil. O homem que praticamente com a sua caneta passa por cima do Congresso, manda prender, manda soltar, passa por cima da Constituição, e o homem que pode ali livrar todo mundo. E eu me pergunto, senhores, mesmo os 70 milhões que já foram pagos, será que não foram bem pagos? Afinal, sigilo absoluto está em casa, numa cobertura, com, talvez, pensamos aqui, né, companhia de belas senhoras dos prazeres, diariamente, entre outras coisas. Ô, Brasil, tem uma música... Posso fazer? Só para finalizar, professor, tem uma música do O Traje a Rigor que chama-se Filho da... Né? E essa música ela é perfeita, ela traduz bem o que tem no Brasil. E o verso inicial da música, com toda a vênia aqui aos nossos espectadores, diz: morar nesse país é como ter a mãe na zona. Você sabe o que ela é, mas você não deixa de amar essa gatona. Eu acho que isso traduz bem o que é o Brasil. Foi bem. Ai, meus 18 anos. Ai, meus 18 bem anos. Rapidinho, que nós estamos com o tempo estourado, Ladrão. Bem rapidinho, por favor. Não, eu só queria até ouvir a opinião do PH mesmo, porque diante desse contrato aí, bilionário, essa coisa que sai fora da caixinha, né? Os lulistas aqui fizeram notas aí na internet dizendo que o Lula já teria convencido praticamente o Trump de revogar a lei Magnitsky para cima do Moraes. Ao contrário do que a gente leu também, que ao contrário disso o Tesouro disse que essa lei não vai ser revogada. Né? Agora, inclusive, com essas informações, eu acho difícil eles tirarem a Magnitsky do Moraes, você não acha? Eu acho que pode ser revogada sanções sobre outras pessoas, né, outros ministros do STF, outras pessoas que receberam sanções, mas a Magnitsky eu acho muito difícil, porque isso vai trazer problemas dentro de casa para o Trump também, tá? Porque aí traria a conotação de uso político para uma lei humanitária, e isso nos Estados Unidos é uma coisa muito séria, o Trump teria problemas dentro de casa com isso. Pega mal. Mais do que pega mal. Mas impossível não é, não. Mas impossível não é. Na verdade, o Trump fará aquilo que interessa aos Estados Unidos, ponto. Ele revogou uma série de impostos porque interessava aos Estados Unidos e revogará a lei Magnitsky se interessar para os Estados Unidos também. Isso não há dúvida. Mas a gente tem o México também que impõe sanções. Provavelmente a gente vai ter que brigar contra a soberania que está sendo destruída do Brasil pelo México, né? Porque ontem a presidente do México deve ter assinado. Mas o culpado disso é o Eduardo. O culpado disso é o Eduardo Bolsonaro.
Convenceu também a presidente do México. Mas, é verdade. Mas nós precisamos terminar, minha gente, porque hoje nós estamos fazendo o último programa, o X da questão do ano. Um prazer enorme de estar com vocês. A grande verdade é que esse é o 83º X da questão. Já faz tempo que nós estamos conversando, não é mesmo? Nossa audiência e os nossos amigos aqui presentes, e também os que não estão, como, por exemplo, o próprio Eudes, enfim. Mas são 83 programas aqui conversando com vocês, e hoje nós estamos encerrando o último programa do ano. Então eu passo a palavra a cada um de vocês para que possa também se despedir da nossa audiência, e o ano que vem a gente volta a falar com eles. Meu amigo Silvio Braunau. Agradecer pela oportunidade, primeiramente a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade de ter esse ano. Eu sou muito grato pelos tropeços, pelos aprendizados, pela oportunidade de estar aqui com vocês, rapazes, professor, Renato, PH, né, e, obviamente, desejando aí, dentro das possibilidades, uma excelente passagem de festas, mas principalmente está dando aí a nossa homenagem ao nascimento do Menino Jesus. Eu sei que a data ela é extremamente comercial, ela representa muito, não é esse momento, mas o espírito é desse momento, né, do real nascimento do Menino Jesus Cristo, né, e eu tenho que agradecer. É o que eu sempre faço todos os dias, agradeço imensamente, né, pela oportunidade de estar vivo, ter saúde e continuar a minha passagem por essa vida, né, tentando fazer o melhor e ser uma pessoa melhor todos os dias. Então, eu desejo a toda a nossa comunidade da Connect TV, né, aos nossos internautas do mundo inteiro, porque, afinal de contas, para a internet não há fronteiras, um Feliz Natal e uma excelente passagem de ano, desejando o melhor, apesar dos pesares, para 2026 para todos nós. Perfeito, Silvio. Renato Ferreira. Então, professor, como o Silvio disse, eu também agradeço a Deus por estamos chegando a mais um final do ano, né, com saúde, junto da minha família, junto dos meus amigos como vocês, entendeu? De perto e de longe. E sempre eu levo duas mensagens para a vida que eu passo também aos amigos que quiserem, porque a gente sabe, o mundo cristão, sabe, tem certeza que Jesus não nasceu no mês de dezembro, mas foi uma convenção e muito boa, e a gente sabe que ele nasceu. Então, eu espero que ele nasça, né, todos os dias de 2026 no coração de todos vocês, dando saúde e paz. E a mensagem que eu levo para a vida é o seguinte, que eu sempre, quando eu vejo um copo pela metade, a gente tem que agradecer pela metade da água que está no copo, né? Não amaldiçoar a metade que falta. E também as pedras que nos são atiradas, a gente deve pegar, não devolver a pedrada e não fazer dela obstáculo, e sim uma escada para a gente sempre subir, porque com Deus no coração a gente sempre vai vencer os obstáculos, entendeu? Eu desejo a todos também, a vocês da Connect TV, X da questão, um Feliz Natal e um 2026 com muita saúde e paz. Perfeito. Meu amigo Paulo Henrique Araújo. Bom, meus caros, quero desejar a todos, né, um Feliz Natal, que seja um Natal abençoado, né, o nascituro de nosso Senhor Jesus Cristo traga sempre a renovação, a esperança, coisa que hoje é até utilizado de forma mercadológica, esse sentimento tão bonito. E para todos em Portugal também, o terceiro segredo de Fátima nos disse, né, que em Portugal, né, sempre triunfará ali a Santa Igreja. Então, que Nosso Senhor esteja também sempre próximo. Eu nunca comentei isso aqui no programa, mas eu me sinto sempre um bom português também, porque mais do que o Brasil ter sido aqui fundado por portugueses, o Brasil, até mesmo espiritualmente, faz parte da missão fundacional de Portugal ali no Milagre de Ouriques, né? Somos um só povo. Então, desejo um Feliz Natal a todos, agradecer aos amigos aqui, a produção e a alegria, né, de poder contribuir. Foram 33 programas, contribuí com 4 ou 5 ali, mas espero contribuir com muito mais. É uma alegria sempre estar aqui. Me divirto fazendo o programa com os senhores, é muito bacana. Então, Feliz Natal, um próspero ano novo e que 2026 nos traga aí muito mais X da questão.
Meu amigo Paulo Henrique, o que importa não é a quantidade, é a qualidade. A qualidade é enorme, parabéns. Eu diria o seguinte, que essa é a ideia do X da questão. A gente falar de coisa séria de maneira leve, de maneira divertida. Então, o que o PH externou, eu acho que é exatamente a ideia deste programa, né, que tem 84 versões, ou seja, já vão aí mais ou menos uns 4 anos, se eu não me engano, qualquer coisa parecida, 3 a 4 anos. E então nós estamos fechando o último programa de 2025, desejando a vocês um excelente Natal e que vocês tenham uma passagem de ano maravilhosa e que 2026 Deus reserve a todos vocês um ano repleto de saúde, paz e prosperidade. A gente fala muito que dia 25 é um marco, né? Não é exatamente a data do nascimento de Cristo, mas eu, como tenho 2 datas de nascimento, eu queria, num último momento, dizer o seguinte: eu tenho 2 datas de nascimento porque eu nasci dia 27 de novembro, fruto, evidentemente, da minha mãe e do meu pai, e no dia 18 de julho, fruto de um transplante de fígado feito pelo Dr. Benhur. Então, eu gostaria de dizer às pessoas que nos assistem que eu sou o exemplo vivo de que transplante dá certo, de que transplante é sério e salva vidas. Então, aproveite 2026, final de 2025, e façam a sua opção por doação de órgãos. Doação de órgãos salva vidas. Eu sou o exemplo vivo. Um bom ano a todos, um bom Natal a todos. Muito obrigado. Meus amigos Silvio, Renato e Paulo Henrique, meu amigo Jefferson e o pessoal de toda a infraestrutura da Connect TV. Um abraço. Tchau, tchau. Até o ano que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.